Olá, internautas do YouTube. Estamos de volta mais uma vez, agora trazendo uma nova videoaula cujo tema é dilatação térmica dos líquidos. Dilatação térmica dos líquidos. Veja bem, a dilatação térmica dos líquidos, ou o aumento de volume de um líquido, é efeito direto da temperatura. É um efeito direto da temperatura. Então, temos que partir dessa premissa, que o aumento de volume de um líquido é efeito direto do aumento de temperatura. Ok? Então, neste caso, nós vamos considerar apenas dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Em geral, todos nós sabemos que os líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos quando aquecidos. Ok? Sabemos que os líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos quando aquecidos. Isso é lei. Isso é um fenômeno. Ok? Então, vamos considerar um recipiente totalmente cheio de um líquido. Se esse recipiente, que nós estamos considerando agora, nesse momento, está completamente cheio de um líquido, se nós aquecermos esse recipiente, é lógico que parte do líquido vai transbordar, parte do líquido vai ser derramado. Ok? Vai ser derramado. Então, como é que podemos medir esse volume derramado? Como é que nós podemos medir o aumento de volume de um líquido, que é o que nós chamamos de dilatação térmica de um líquido? A lei é a mesma que nós utilizamos na minha última videoaula. O aumento de volume de um sólido é dado por essa expressão linear, por essa função linear muito simples. O aumento de volume de um sólido, como também de um líquido, é o produto direto entre o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura. Como foi lá na dilatação volumétrica dos sólidos, aqui também será. Esse gama aqui é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, como foi lá no estudo da dilatação volumétrica dos sólidos. E todo o coeficiente de expansão ou dilatação, seja linear, superficial ou volumétrico, a unidade é o grau Celsius a -1 ou o grau recíproco. Ok? Vamos em frente. Veja essa situação aqui hipotética e experimental. Nós temos aqui à esquerda um recipiente completamente cheio de um líquido, a uma temperatura inicial TO. Então, como os líquidos não possuem forma própria, ele assume a forma do recipiente ou do frasco. Então, o volume do líquido é igual ao volume do frasco. Se você aquecer esse recipiente, lógico que o recipiente aumenta de volume, e como fenomenologicamente os líquidos se dilatam mais do que os sólidos, você vai ter aqui um transbordamento, um entornamento. Você vai ter um volume transbordado, um volume derramado. E aí, esse volume derramado aqui, didaticamente, nos livros, na maioria dos livros didáticos de física, é o que eles chamam de dilatação aparente. E aí, esse volume aqui derramado é o volume final do líquido, lógico, pós-aquecimento, menos o volume final do frasco pós o aquecimento. Essa equação é importante? Super importante. Super importante, porque para cada volume desse aqui eu tenho um coeficiente de dilatação volumétrico, ou expansão, ou coeficiente de expansão do volume. Então veja bem, ó, o volume transbordado é o volume do líquido menos o volume do frasco. Eu posso chamar esses volumes de um certo aumento de volume, de um ΔV. Então, o ΔV transbordado eu posso chamar de ΔV aparente, que é igual ao aumento de volume do líquido menos o aumento de volume do frasco. Lembre-se que, algebricamente, desculpem aí o algebrismo, esse ΔV a gente viu aqui, que é VO gama ΔT. Então, o ΔV aparente, VO gama aparente ΔT, igual o ΔV do líquido, VO gama do líquido ΔT. ΔV do frasco, VO gama do frasco ΔT.
Então, observe aqui ó, que nós temos em ambos os lados da igualdade termos semelhantes. Ó. VO com VO com VO você pode simplificar. ΔT com ΔT, ΔT você pode simplificar. Moral da história. O gama aparente, como é sabido, é igual ao gama do líquido menos o gama do frasco. Professor Jones, para que serve essa equação? Depende da situação, problema que você tenha pela frente. Se você precisar medir o ΔV aparente, você vai ter que ter o volume inicial, o gama aparente e o ΔT. Mas se ele não der o gama aparente, isso na situação problema vier o gama do líquido e o gama do frasco. Ora, o gama aparente vai ser o gama do líquido menos o gama do frasco. Entende para que serve essa expressão? Serve para você utilizar em determinadas situações problema. Ok? A partir de agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a dilatação anômala da água. Porque é importante compreendermos muito bem a dilatação anômala da água. Porque existe uma série de situações, uma série de fenômenos que são explicados, certo? Qualitativamente, com a compreensão correta, com o entendimento correto do comportamento anômalo da água. Ora, nós sabemos que a molécula de água tem 3 átomos, né? 3 átomos. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Agora veja bem, o átomo de hidrogênio ele é eletricamente positivo, certo? Os átomos de hidrogênio são eletricamente positivos e o átomo de oxigênio é eletricamente negativo. Então, veja bem, temos aqui uma atração colombiana, tanto aqui em cima como aqui embaixo, porque eu tenho carga positiva e carga negativa. Então nós temos aqui uma interação colombiana, uma força elétrica entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Por isso que aqui mais à direita nós temos uma ponte de hidrogênio. Por quê? Porque a força colombiana fez com que o átomo de hidrogênio se aproximasse muito do átomo de oxigênio. Vamos em frente? E aí, como nós sabemos, a estrutura molecular da água ela é parcialmente ordenada, porque constantemente teremos pontes de hidrogênio sendo feitas por atração colombiana e pontes de hidrogênio sendo desfeitas por repulsão colombiana. Então, por isso que a estrutura molecular da água ela é parcialmente ordenada. Mas, professor Jones, para que serve realmente essa compreensão, esse entendimento de formação de pontos de hidrogênio e rompimento de pontos de hidrogênio das moléculas da água? Veja bem. Quando você resfria uma certa massa de água, o que acontece? Molecularmente? Você tem a formação, uma formação muito grande de pontos de hidrogênio. Ou seja, os átomos de hidrogênio vão ficando muito próximos dos átomos de oxigênio. E aí, nós vamos, fenomenologicamente, nós vamos ter espaços vazios, fenomenologicamente vai surgindo espaços vazios entre as moléculas de água. E aí, à medida que a água vai se solidificando, vai aumentando esses espaços vazios, literalmente vazios. E aí você tem essa estrutura aqui à direita, ó. As moléculas de água, você tem espaços vazios entre as moléculas de água. E aí o gelo se torna, certo? Agora eu tenho água congelada, aí o volume é muito maior do que água no seu estado líquido. Por isso que o gelo flutua na água, gente. Por isso que o gelo flutua na água. Tá vendo? A importância de entendermos a criação das pontes de hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio vão surgindo e os espaços vazios entre as moléculas de água, quando a água vai se solidificando, vão surgindo cada vez mais. E aí, quando você tem água agora
convertida totalmente em gelo, o volume é muito maior. Por isso que o gelo flutua na água. Interessante, não é? E aí, você pode ter massas iguais de água, aqui à esquerda a água, no seu estado líquido, e água no seu estado sólido. E aí, massas iguais de água e de gelo, mas o volume de gelo é muito maior. É muito maior. Portanto, veja bem, se você encher uma garrafa PET de água, seja de qualquer capacidade, e colocar no congelador, você sabe o que acontece, né? A garrafa explode. A garrafa explode. Aumento de volume, explode. Então é assim, entendeu? É no dia a dia que você vai entendendo o comportamento anômalo da água numa perspectiva molecular, numa perspectiva totalmente molecular. Então veja bem, sigamos em frente. Vamos supor que tenhamos uma massa de água a 0 graus Celsius. E aí nós vamos aquecer, em vez de resfriar, como anteriormente eu estava falando, nós vamos aquecer. Uma massa de água de 0 a 4 graus Celsius. Aí o que acontece? Em vez de termos formação de pontos de hidrogênio, nós vamos ter rompimento das pontes de hidrogênio. Rompimento das pontes de hidrogênio. A moléculazinha de hidrogênio vai se afastando da molécula de oxigênio. Certo? Se afasta um pouquinho. Aí você cria, você vai tendo o rompimento. A molécula de hidrogênio vai ficando mais afastada da molécula de oxigênio, aí você tem um rompimento das pontes de hidrogênio. E esse rompimento das pontes de hidrogênio prevalece sobre o afastamento das moléculas, porque você agora está aquecendo água de 0 a 4 graus. De 0 a 4 graus. Então, esse rompimento das pontes de hidrogênio, em vez de aumentar, o volume da água faz ela diminuir. Faz ela diminuir porque você tem o rompimento das pontes de hidrogênio, prevalecendo sobre o afastamento das moléculas devido ao aquecimento. E aí, se você for para um diagrama, volume de água em função da temperatura, então veja, ó, de 0 a 4 graus Celsius, você tem água zero, num certo volume, e aí você vai aquecendo de 0 a 4. O que acontece? Os rompimentos da ponte de hidrogênio, os rompimentos das pontes de hidrogênio, faz com que o volume da água vá diminuindo até o seu mínimo a 4 graus Celsius. E aí, analise agora o gráfico da densidade. Vamos analisar o gráfico da densidade nesse aquecimento de 0 a 4 graus Celsius. Como o volume da água vai diminuindo de 0 a 4 graus Celsius devido ao rompimento das pontes de hidrogênio, a densidade vai aumentando. Ó. Vai aumentando ó, até o seu máximo. E aí, você tem água a 4 graus Celsius com uma densidade máxima. Totalmente máxima. Com essa compreensão, com esse entendimento, fica fácil entender por que é que temos lagos congelados, superfície de lagos e lagoas congeladas, superfícies oceânicas congeladas. Ok? Então, ó, veja bem, ó, quando a água de uma lagoa esfria, porque está em contato com o ar atmosférico que está muito frio, ela afunda. Até que toda a lagoa esteja a 4 graus Celsius. Até que toda a água da lagoa esteja a 4 graus Celsius. Então, quando a água superficial é resfriada um pouco mais, o que acontece? Resfriada um pouco mais. Essa água que está na superfície, fica totalmente congelada. Você tem uma camada grossa de gelo separando água no fundo da lagoa a 4 graus Celsius, que está morninha, do ar atmosférico, por exemplo, nessa figura aqui, ó, que está na nossa tela, a menos 10. E aí essa camada grossa aqui de gelo protegerá os organismos vivos e os peixinhos aqui, ó, em água morna, Compreende? Compreende por que é que abaixo de superfícies congeladas nós temos água a 4 graus Celsius e organismos vivos, peixes e toda forma de vida marinha? Então é importante, minha gente, é importante entender o comportamento anômalo da água. Outra coisa. Ora, nós sabemos que o calor específico da água é muito alto e que a água não é condutora de calor.
a condutibilidade da água é muito baixa, muito baixa. E aí, o fundo de um lago profundo, em uma região fria, se mantém sempre a 4 graus Celsius. Se mantém sempre a 4 graus Celsius. Com isso, os peixinhos e os organismos vivos são eternamente agradecidos ao calor específico da água, que é muito alto, e a sua baixa condutibilidade térmica. Ok, pessoal? Está entendido por que é que existe vida marinha abaixo de uma superfície de lagoa congelada, de lago congelado ou de um oceano congelado? Por quê? Porque a água vai resfriando, as camadas superficiais da água vão resfriando até 4 graus Celsius. Aí afundam porque estão bem pesadas. Porque água a 4 graus Celsius, tem densidade máxima, aí afunda. E uma camada de água a 0 graus Celsius tem uma densidade mínima, aí flutua. Flutua. Interessante, não é? Não é interessante? Uma camada de água a 0 graus Celsius flutua. E uma camada de água a 4 graus Celsius afunda. Entendeu? Então, como é que funciona? Por isso que a gente chama de comportamento anômalo da água, porque você tem camada de água a 0 graus Celsius emergindo, e camada de água a 4 graus Celsius afundando. Entendeu? Por isso que o comportamento é anômalo. Ok? Vamos parar um pouquinho, fazer uma pausa aqui para resolvermos alguns testes. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. O que existe no interior dos espaços ocos dos cristais de água mostrados na figura abaixo? Existe o quê? Ar, água, vapor ou nada? Veja bem, à medida que a água vai se solidificando, vão surgindo cristais hexagonais de gelo, porque você tem aí a coexistência. Quando a água vai se solidificando, você vai tendo a coexistência entre água e gelo e água e gelo e água. E aí esses cristais hexagonais de gelo vão se formando. E o que é que há nesses espaços, nos centros desses cristais hexagonais de gelo? A água, a ar, a vapor ou a nada? A nada. Não há nada, é vácuo. Por isso, quando eu tenho a água se solidificando, ela vai ficando o quê? Com um maior volume. Vai adquirindo maior volume. Se ela vai adquirindo maior volume, a densidade vai diminuindo. Então, o que há aqui nos centros desses cristais de gelo hexagonais? Nada. O que há é vácuo. Ok, pessoal? Molecularmente, o que há aqui nos centros desses cristais hexagonais de gelo é nada, é vácuo. Bom, teste de número 2. Por que os peixes se beneficiam do fato de a água ser mais densa a 4 graus Celsius? Como eu falei anteriormente. Porque a água vai estar morninha a 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, a água vai estar morninha, na sua densidade máxima. E aí, se o ar atmosférico estiver a menos 10 graus Celsius, a água superficial vai estar solidificada. Eu vou ter uma camada de gelo separando a água morninha do ar atmosférico que está extremamente frio. Ou seja, naquela figura que eu coloquei anteriormente aqui, ó, por exemplo, eu tenho um ar atmosférico a menos 10 graus Celsius. A camada superficial de água agora virou gelo. E aqui embaixo eu tenho água na sua densidade máxima e morninha, propícia para a vida marinha. E o peixinho aqui, ó, está assim, bem feliz. O peixinho está bem feliz, está bem alegre, bem contente. Vamos agora para o teste número 3, que nós vamos ter aqui uma situação, problema quantitativa, uma continha. Ele começa aqui com um aviso. Confesso a vocês que quando eu chego para abastecer em um posto de gasolina, eu nunca vejo esse aviso nas bombas de gasolina, nunca vejo. Não sei se vocês, internautas do YouTube, conseguem ver esses avisos aqui, ó. Postos de gasolina geralmente colocam um aviso nas bombas dizendo: não complete o tanque. Isso para que a gasolina não transborde caso seu tanque se aqueça. Como eu falei, nunca vi
esse aviso aqui nos postos da minha cidade. Nunca vi, porque a minha cidade é extremamente quente, meu amigo, extremamente quente. Então, considere o seguinte, você estaciona no posto em um dia quente de verão. Quando a temperatura é de 35 graus Celsius, você enche seu tanque de 55 litros com gasolina que vem de um tanque de armazenamento subterrâneo, onde a temperatura é de 10 graus Celsius. Se você parar em um restaurante para almoçar, quanta gasolina irá encontrar derramada no chão? O coeficiente de expansão de volume da gasolina é de aproximadamente 950 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, essa questão ela tem que oferecer o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, o coeficiente de expansão de volume da gasolina. E aqui estamos considerando como sendo 950 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ora, como ele quer saber o aumento de volume, é só usar a expressão do aumento de volume. Só usar a expressão da dilatação térmica de um líquido. ΔV é igual a VO gama ΔT. Ora, como o volume inicial aqui é de 55 litros, porque o tanque está completamente cheio, como o coeficiente de expansão de volume da gasolina é 950 vezes 10 a menos 6, vou substituir, gama por 950 vezes 10 a menos 6. Aqui, E quem é o gradiente de temperatura? Quem é a variação de temperatura? 35 menos 10 que dá 25. Aí, produto direto entre esses números. Só que vai dar um número muito grande, gente. Vai dar um número muito grande. Dilatação linear, superficial e volumétrica, é sempre assim. Ou você tem números muito grandes, ou você tem números muito pequenos. Ok? Então vamos multiplicar 55, 950 por 25. Aí vai dar 1.306.250. Ficou 10 a menos 6 aqui, Então, e agora? É só, como aqui o expoente é 10 a menos 6, como o expoente da potência base 10, que acompanha 1.306.250, é 10 a menos 6, é só deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 1,306.250 litros. Ponto. Esse foi o volume que derramou. Foi o volume transbordado. Simples assim, não é? Simples assim. Porque ele queria só saber o quanto de gasolina foi derramado no chão. Ok? Uma situação, um problema quantitativa. Vamos, aqui não é teste 2, é teste 3. Vamos para o teste 4 e último. Então, durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para ganhar o consumidor. No inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro e numa temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool vendido agora a 1,60. Diariamente o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende totalmente. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que aqui ele está considerando como sendo 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, aí vem o comando da questão aqui, após a vírgula. O ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas, esse ganho estaria entre a alternativa A, B, C, D ou E. Simples. Só que o texto é extenso. A situação problema quantitativa ela é um pouco cansativa. Professor, de onde você tirou essa questão? De uma das edições, de uma das provas, de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio. Veja, uma questãozinha uma situação problema quantitativa, mas não é muito difícil de resolvê-la. Veja bem. Veja, se diariamente ele compra 20.000 litros de álcool e a questão pede o ganho semanal, a semana tem 7 dias. Quando você multiplicar 20.000 por 7, vai dar um volume semanal de 140.000.
140 mil litros ele vai vender semanalmente, cada litro por 1,60. Então veja bem, você quer saber quanto foi o aumento de volume em cima desses 140 mil litros que ele comprou semanalmente, devido ao dispositivo que ele instalou para ganhar o consumidor? Veja bem, aumento de volume é VO gama ΔT. Qual é o volume? 140 mil litros semanal. Quem é o gama do álcool? 1 vezes 10 a menos 3. Quem é a variação de temperatura? 35 menos 5, 30. Então, esse ΔT é 35 menos 5, 30. Aí, veja bem, vou colocar 140 mil em base 10. Base 10. Esses 3 zeros aqui, vou transformar em potência de base 10. Ó, 10 é a terceira. Eu vou ficar com 140 vezes 10 a terceira, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que é 1 vezes 10 a menos 3, e a variação de temperatura aqui, 30. Mas veja bem, ó, 140 vezes 30, 4.200, porque 10 a terceira vezes 10 a menos 3, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Mais 3 com menos 3 dá 0. 10 elevado a 0 dá 1. 1 que multiplica 4.200 litros, 4.200 litros. Mas cada litro é vendido por quanto? Por 1,60. Você pega 4.200 litros e multiplica por 1,60, que vai dar quanto? Um ganho, custo não, aqui tem que ser ganho. Sempre a gente é acostumado a calcular custo, mas aqui é ganho. Em vez de custo, coloca a palavra ganho. Dá um ganho de R$6.720. Então, esse ganho não custo, esse ganho está entre 6.000 e 6.900. Letra D. Ok? O desafio das situações problema quantitativas de dilatometria é esse jogo de multiplicação de potência mesma base, divisão de potência mesma base, soma e subtração de números acompanhados de potência de mesma base, transformar em notação científica, um número quando é muito grande, no caso aqui 140 mil, ok? Ou quando é muito pequeno, enfim. Então, nada que uma boa revisão de potenciação não resolva, uma boa revisão na notação científica não resolva, ok, pessoal? Agora, quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. É minha opinião, pessoal. É minha opinião pessoal, viu, pessoal? Internautas do YouTube, é minha opinião pessoal. O Exame Nacional do Ensino Médio é só um agente regulador. É só uma ferramenta que o governo utiliza, certo? Para segurar, ou seja, para conter os docentes e os discentes. Ter todo mundo ali, certo? Em rédeas curtas. É minha opinião pessoal. Por quê? Porque, lembrando das últimas provas de física elaboradas pela banca do INEP, voltando um pouquinho até 2015, 2014, vamos lá para 2014. 2014 caiu uma ou duas questões quantitativas, duas continhas. Quando você vai para 2015, cai 6 continhas. Quando você chega em 2016, mais 6 continhas. Quando a gente chega agora em 2017, a prova está aí, disponível para todo mundo lá na plataforma, na página do INEP, você tem 8 continhas. De 6, você tem não um decréscimo, mas um aumento de 2 questões. E eu vinha constantemente alertando aos meus alunos de cursinho. Pessoal, fiquem atentos, certo? Não se limitem à programação, àquela grade de conteúdos que o INEP oferece, que não fiquem totalmente confiantes ou não confiem integralmente naquela grade de conteúdos. Vão mais além se vocês puderem. Lógico que isso também traz para nós professores de física uma responsabilidade muito grande dentro de sala de aula, quando estamos ou nos cursinhos ou lidando com a educação básica, porque o discente da educação básica
ele tem que se submeter ao Exame Nacional de Ensino Médio. Tem que se submeter ao Exame Nacional de Ensino Médio. Então, nós professores, nós docentes, temos que ter responsabilidade, temos que ter compromisso. Eu tenho falado sempre nisso aqui. Não adianta você ter uma mega estrutura, seja de instituição pública ou privada, se nós não temos professores comprometidos, docentes comprometidos com objeto de estudo, com objeto de ensino. Não adianta também termos uma mega, ultra power estrutura se nós não temos discentes comprometidos, se não há um compartilhar. Tem que haver um compartilhar. Temos que debater sobre isso. Pessoal, muitos falavam, professor Jones, você está exagerando, professor Jones, você está exagerando, essas provas devem ser mais conceituais, essas provas sempre serão mais conceituais, essas provas que o Exame Nacional de Ensino Médio, a banca, não é, de física, do Exame Nacional de Ensino Médio, essas provas sempre são mais conceituais, sempre são mais fenomenológicas. Pessoal, nós temos que nos preparar para tudo. Você que ainda vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, se prepare para tudo. Se é em 2018, se é em 2019, se é em 2020, enfim, 2021, eu não sei. Se prepare para tudo, se dedique. Dedicação total aos seus objetivos, aos seus sonhos. Dedicação total. Não importa qual é a área. Não importa qual é a área. Se é humanas e suas tecnologias, se é linguagens e códigos e suas tecnologias, se é natureza e suas tecnologias, cara, se dedique. É o seu objetivo? Se dedique. Não fique ali tentando adivinhar. Não temos mais como adivinhar. Porque tem alguns professores aí, alguns os showsmans, né? Os showsmans, eles tentam adivinhar. O que nós temos que fazer é trabalhar tranquilamente, serenamente, tudo que der para trabalhar. É remir o tempo, é aproveitar o tempo. Então, eu não sou showman de cursinho. Não sou showman de cursinho. Não tento adivinhar mais nada. O que nós temos que fazer é trabalhar duro. Tanto docente como discente, seja em cursinho, seja em instituição pública ou privada, o que nós temos que fazer é trabalhar duro, com serenidade, com respeito, com dedicação, sempre visando a promoção. Sempre visando a promoção. Bom, pessoal, fico por aqui, desejo sucesso a todos, espero que essa aula de dilatação térmica dos líquidos possa ajudar a todos que estão precisando dessas informações, certo? Conceituais e quantitativas e técnicas. Até a nossa próxima videoaula.